Olá pessoal, estamos começando mais um Neurocast, comigo Plínio de Souza, uma das principais referências em mudanças emocionais e comportamentais do país e um dos precursores na PNL por aqui. E hoje eu estou aqui mais uma vez com a Renata Gobi. Tudo bem, Renata? Olá, Plínio, tudo ótimo. E o tema do nosso podcast de hoje é insegurança e autoconfiança. Então vamos nos aprofundar nesse tema, que é um tema muito importante, que nem todo mundo tem essa consciência, mas que é extremamente importante para os resultados na vida, para a felicidade e para a sabotagem que muita gente vive e não consegue sair. Vamos falar então sobre isso, né, Rê? Ótimo. É um assunto muito importante, como você mesmo disse, e que tem várias facetas, né? A autoconfiança pode ser interpretada como baixa autoestima, como insegurança, e pode causar sentimentos como angústia, até depressão, por falta de resultados e de aspectos positivos na vida, né? Então, eu acho que realmente é muito interessante. É isso aí. E muita gente não tem essa consciência, né, que você disse. Muita gente que tem depressão tem como causa da depressão a insegurança e a baixa autoestima. Muitos alcoólatras se tornam alcoólatras por insegurança, baixa autoestima. Então, a insegurança acaba exigindo um remédio. E aí o álcool funciona como um alívio, como um gerador de autoconfiança. Mesmo dependentes químicos de cocaína, também, muitas vezes a cocaína é remédio para a insegurança, para a baixa autoestima. Então, para começar nosso assunto de hoje, eu queria aqui conversar um pouquinho com você sobre o principal sabotador da autoconfiança no seu ponto de vista. Qual seria? O principal sabotador da autoconfiança, eu diria que é a crença de identidade que a pessoa constrói ao longo do seu desenvolvimento. Tá? Então, a crença de que eu sou burro, burra, a crença de que eu sou feio, feia, que eu sou incapaz, que eu não sou merecedor, que eu sou menos por algum motivo, né, que a mente registrou e começou a acreditar lá de trás. Então, crenças que se instalam, realidades que se instalam internamente, fazem com que a pessoa fique se sentindo insegura, com medo de ousar, com medo de se colocar, com medo de ser nos relacionamentos. E isso afeta profissional, financeiro, área familiar, afeta a saúde, afeta para tudo quanto é lado, né? Quando você diz crença de identidade, você está dizendo exatamente no eu sou, o que a pessoa acredita que ela é. Exatamente. E isso se instala como, né? Uma das maneiras que isso se instala é por conta do nosso padrão social de beleza. Então, o nosso modelo social de beleza, né, esse modelo imposto pela sociedade, né, da pessoa branca, magra, né? Enfim, com traços, com nariz fino, com traços assim assado. Esse modelo imposto faz com que, muitas vezes, lá na infância, na adolescência, mesmo na fase adulta, as pessoas, de alguma maneira, se sintam diminuídas, passem por críticas nesse sentido, por bullying, né? Por comparações, e vão internalizando a ideia de que são feias. Perfeito. Isso é um absurdo, né? Cada ser humano é único e deve ser festejado de uma maneira maravilhosa como tal, né? Um DNA único. Esse modelo de beleza de uma época ou de uma etnia específica ou de uma sociedade específica, isso deveria ser absolutamente discutido, criticado e exigido a mudança disso, né? Desde das famílias, na comunicação para as suas crianças, na comunicação dentro das escolas. Não deve, eu acho que a gente ainda vai chegar nesse nível, a gente vai chegar nesse momento em que vai ser quase como um crime você falar para alguém que você é feio. Assim como a gente, como sociedade, evoluiu de ser crime, você usar um termo pejorativo de raça, né, um termo que de alguma maneira gere uma característica ofensiva ou de diminuição, seja por raça ou por orientação sexual, que a gente chegou nisso agora, né? Eu acredito que chegaremos nisso também em relação a biotipo. Que direito tem uma pessoa de dizer que o outro é feio? Uhum. Feio com base em qual critério? Feio com base... Enfim, isso é algo que de fato faz com que muitas pessoas internalizem essa ideia e se desenvolvam e depois, enfim, se tornam adultos inseguros.
Essa é uma das causas de insegurança. Você falou sobre escola, né? E sobre padrões, de novo, padrões de beleza. E aí eu acho interessante falar também sobre essa questão da escola muito padronizada no sentido do que é bom, do que é ruim, das notas, da competição. Eu imagino também que as escolas podem formar ali várias crenças de identidade, né, negativamente relacionadas à identidade. O nosso padrão, digamos assim, o nosso modelo de educação, né, é um modelo arcaico, de algumas formas, né? Esse modelo de que o professor ele traz algo e os alunos escutam e executam algo só de um lado para o outro. Esse modelo em que as crianças precisam ser, digamos assim, uniformizadas, né? Ou seja, elas precisam se adaptar à educação. Né? Então, um modelo mais moderno é um modelo em que a educação se adapta ao aluno, em que você tem um olhar também um pouco individualizado para as características de cada um. Nem todo mundo aprende da mesma maneira. Né? Então, a gente vem evoluindo nesse sentido. Cada vez mais nós temos aí novas linhas, novas pesquisas na educação evoluindo, né? No entanto, a educação de massa mesmo, ela ainda segue muito esse padrão. E aí o que acontece? Aquela pessoa que não consegue aprender daquela maneira, aquele aluno que não consegue ficar sentado ali o dia inteiro, a manhã toda, ouvindo. E a criança quer brincar, ela quer, ela quer criar, ela quer subjetivar, e ela ficar ali. Para alguns funcionam, para algumas mentes, mas para outras mentes não. E aí o que acontece? Você tem crianças que ficam para trás nas notas, naquele padrão de avaliação. E aí elas acabam sendo rotuladas, né? De burras, de repetentes, de inferiores. E ao internalizar isso, se tornam muitas vezes adultos inseguros pro resto da vida. Né? Então pessoas que ok, vão pro profissional, mas lá no fundo tem uma sabotagenzinha. Lá no fundo tem uma bomba sempre armada, né? De que eu não sou bom o suficiente, eu não sou merecedor. E aí alguns avançam fortemente em suas carreiras e outros não. E um dos motivos é que quem avança confia em si. E quando você confia em si, quando você se coloca com segurança, quando você se apresenta na comunicação para as pessoas, com poder pessoal, com presença, você está comunicando para as pessoas que você tem valor. Agora, se você é um tanto quanto inseguro, retraído, você está comunicando que você não tem valor, que nem você acredita no seu valor. Então, por que o outro vai acreditar no seu valor? Né? Então, o maior algoz acaba se tornando, né, um assediador interno que se constrói a partir daí. E aí a pessoa começa a sempre, digamos assim, se criticar, se colocar para baixo. Não vai dar certo. Mas não vão gostar. Mas você tá ruim isso. Mas você não é competente. Enfim, então a pessoa acaba internalizando um autodepreciador, um assediador interno que fica acompanhando ela e travando os seus resultados. Né? E quais são os tipos de insegurança? Bom, vamos lá. Então, nós temos vários tipos de insegurança. A insegurança principal que a gente percebe é o medo da humilhação. É o medo da crítica, medo da opinião do outro. Então, a pessoa que tem medo de se colocar na plateia, de se colocar em público, porque o público vai me fazer uma pergunta e eu não vou saber responder, aí vão me achar burra, vão me achar incapaz, incompetente, né? Ou a pessoa que é meio tímida no relacionamento, também com medo da opinião do outro. O que o outro vai achar, o outro vai me achar menos. Na verdade, ela já se acha menos, ela internalizou que ela é menos, e aí ela fica projetando isso no outro. Né? Então, a pessoa quer se retrair, quer se esconder. Por quê? Porque se ela se colocar, se ela for ela mesma, de alguma forma, ela vai se colocar em risco. Uhum. Risco de ser humilhada. E o medo da humilhação é um medo terrível. Para o ser humano, é muito importante o pertencimento. Né? E a humilhação pode significar rejeição, pode significar exclusão. E nós somos seres sociais. Lá atrás, se a pessoa fosse excluída da tribo, ela morreria. Então é muito importante ter um lugar na tribo, ter um lugar no grupo. Então a pessoa que criou essa representação interna, essa programação de que ela é rejeitável, de que ela é excluível, então ela fica o tempo inteiro ainda projetando isso, tentando evitar esse tipo de situação por conta de traumas não resolvidas
lá de escola ou dentro da família. Então, um dos principais tipos de insegurança é esse medo da humilhação, né? Um outro tipo é o medo mesmo do abandono, é o medo da rejeição. É a pessoa que tem, por exemplo, medo de dizer não. Então, o medo grande de dizer não, por quê? Porque se disser não, o outro pode se chatear, pode ficar chateado comigo e pode se afastar de mim. Então, a pessoa vai reviver essa dor da possível rejeição, do possível abandono, que tem a ver com seus medos de infância, de ser abandonado, às vezes na família, né? De alguma maneira ali ficava refém da família, com medo de perder a família, dependendo da comunicação do pai, da mãe com essa criança, ou até da experiência juvenil, né? De possivelmente não ser aceita ali nos primeiros grupos de pré-adolescência, de adolescência, a pessoa de alguma maneira se sentiu rejeitada, com risco de ser rejeitada. Então ela continua ainda vivendo um pouco isso. É o medo, da rejeição, o medo do abandono, e isso acaba tornando muita gente refém. Refém, às vezes, num relacionamento de assédio profissional. A pessoa tem medo de sair daquela colocação, daquela equipe, daquela empresa. Medo, parece que ela vai ser abandonada, parece que ela de alguma maneira vai morrer se ela não tiver aquilo, né? Medo de sair de um relacionamento conjugal, porque muita gente acaba se submetendo num relacionamento conjugal tirano, por medo de ficar sozinho. Então, a pessoa revive aí uma dor infantil da possibilidade de abandono. Porque para a criança, o abandono significa morte, né? Agora, para um adulto, não. Agora, se a pessoa precisa ficar num relacionamento tóxico e não consegue sair, por medo do abandono, medo de ficar sozinha, ela está regredida, ela tem uma programação desatualizada atuando dentro dela. E completamente inconsciente dessa programação, né? Então, assim, tudo isso que você falou, algumas vezes eu acredito que a gente lembre de traumas, né? Assim, de fatos específicos que aconteceram na escola, dentro de casa, e que a gente faz até uma correlação com quem somos hoje, e essa vozinha interna que fica aqui falando pra gente. Mas eu acredito também que tem muitas estruturas inconscientes que a gente não tem essa consciência e que atua diretamente ali todos os dias. Muito. Ó, uma das causas, né, e um dos tipos de insegurança também, vem da questão familiar. Então, a criança que de alguma maneira se sentiu não bem-vinda, se sentiu rejeitada. Então, tem a rejeição explícita e a rejeição implícita. Então, a pessoa que na infância ouviu você é uma porcaria, você não é bem-vindo, eu não queria ter você, eu queria uma menina, um menino, me veio uma menina. Então a pessoa, ela ouviu, ela passou por situação de rejeição explícita. Então isso muitas vezes gera um sentimento de não merecimento, crenças de inferioridade extremas, de desqualificação. Então, muitas vezes gera pessoas com depressão, com uma tendência ao suicídio numa fase da vida, né? E mesmo que a pessoa consiga superar tudo isso, muitas vezes ela fica ainda insegura nos relacionamentos profissionais, insegura nos relacionamentos conjugais, enfim. E tem a rejeição implícita, que é quando a criança entende assim. Tá? Então, a criança entendeu que papai não me ama, porque papai só trabalha e não liga para mim, então eu não tenho importância, eu não tenho valor. Eu busco o papai nem olha para mim, eu até parei de buscar, mas fico com aquele buraco emocional. Né? O pai entende que ele está amando, provendo. Esse é o jeito dele, porque também foi assim lá na roça, não sei qual, na geração dele e tal, ou não necessariamente na roça, claro. Então ele acha que está provendo dessa maneira, e isso cumprir com seu dever é amar, né? Mas para a criança, quem disse que significa isso? O que a criança quer é conexão, né? É muito mais importante do que o tamanho da casa, o tamanho do carro, ou qualquer outra coisa. Para a criança é a conexão, é se sentir amada. Quando a criança se sente plenamente amada, ela se sente validada, ela constrói autoamor, ela constrói amor pelo mundo, amor pela vida, segurança. Então, a criança, se ela entende que eu não tenho valor,
eu não sou suficiente para ser amada por papai ou pela mamãe. Então ela internaliza isso, e isso pode ficar com ela pro resto da vida como uma base muito forte da sua insegurança, da sua baixa autoestima, né? Outras experiências, como por exemplo um pai que vai embora mesmo, uma mãe que vai embora, né? Uma mãe que também não consegue amar essa filha de uma maneira plena porque também não teve, é uma mãe mais dura, muitas vezes até entra em competição com essa criança, então a criança pode entender como eu não sou suficiente, eu não sou amada, né? Situações como, por exemplo, o nascimento de um irmão mais novo e a criança tem 4, 6 anos e pode entender, nossa, eu não sou mais amado, eu fui traído pela minha mãe, eu não tenho mais importância. E isso pode também fazer com que essa pessoa tenha uma programação para o resto da vida. Então eu estou falando aqui, né, gente, de algumas causas muito profundas, né? As pessoas devem até pensar, poxa vida, eu tenho isso, como é que eu faço? A boa notícia é possível reprogramar, é possível trabalhar essas programações, essas crenças e essas histórias não resolvidas dentro das pessoas, não é? Por quê? Porque pouco importa o que você viveu, importa como você significou aquilo. Algumas pessoas passaram por situações como essas e conseguiram ressignificar ao longo da vida. Agora, se aquilo ainda está lá vivo dentro de você, você lembra das situações e vem uma emoção pesada, significa que aquilo é uma programação ativa, funcionando, gerando emoção, gerando consequências na vida e gerando problemas. Agora, se a pessoa não se recorda de nenhum trauma, não se recorda de nenhuma experiência, como você disse aqui, mas se sente limitado na vida, tem esses pensamentos de si mesmo que não são positivos, de que não vai dar certo, de que eu não sou capaz, eu não sou bonito, enfim... Como é possível mudar isso se ela não tem essa lembrança? Não necessariamente a pessoa precisa ir lá atrás, identificar eventos, registros específicos que estão lá no inconsciente. A partir da crença mesmo, é possível também reprogramar, com técnicas avançadas de reprogramação. Então, se a pessoa tem uma crença lá de que, por exemplo, eu tenho pernas grossas, por isso eu não sou interessante. Né, casos que eu já trabalhei. Eu sou muito magra, eu sou feia, né? Então ela tem uma crença de que aquilo significa feiura, de que aquilo significa algo inferior, e aquilo está estabelecido como uma verdade. Quando é crença assim, normalmente é porque em alguma fase a pessoa foi taxada como gorda ou taxada como magra, ou às vezes até dentro da própria família, e aí internalizou isso, né? Como algo negativo. E na real, gente, a beleza vem de dentro. É ou não é? Com certeza. Eu achava isso uma bobagem quando era garoto, mas como profissional eu tenho certeza. Eu já atendi muitas mulheres que super atendem ao padrão de beleza, né? Assim, com genética, com muito investimento em academia, cirurgia plástica, tratamento de pele, cabelo e tratamento de loja, né? Já vi mulheres que entravam assim, né? Acendendo o ambiente, e quando vou tratar, quando vou entrar em contato com as suas questões, descubro lá que é uma pessoa que vem sendo traída, que vem sendo desqualificada no relacionamento. Às vezes num segundo relacionamento, porque já viveu isso no primeiro, tá? Ou seja, é dela, tem baixa autoestima. Vamos lembrar que uma Marilyn Monroe, a mulher mais famosa do mundo até hoje, né, desde da sua geração, morreu em depressão, tinha uma extrema baixa autoestima por conta das crenças de identidade que ela adquiriu. Ela internalizou lá no passado de que ela não tinha valor. Ela, enfim, viveu em orfanatos, trocou de orfanatos várias vezes, não é? A mãe dela foi internada num hospital psiquiátrico, o pai nem a conheceu, não teve contato com ela. Então, ela internalizou muito fortemente que não tinha valor. E ainda chegou a ser adotada e depois devolvida na adoção. Quer dizer, ela era uma pessoa que tinha um talento muito grande, um sonho muito grande de ser atriz, um talento muito grande e muita dedicação. Se tornou uma atriz eficiente, muito eficiente, compondo um papel, um personagem, aquele personagem sedutor, maravilhoso e tal, mas que tinha um fundinho de tristeza. E isso também chamava atenção, de doçura, de pureza, de tristeza ali, né? Escondida, que na verdade era a base principal da estrutura emocional dela. E aí, nós temos mulheres que fogem assim do padrão de beleza e que, nossa,
sabe? São muito bem casadas, felizes profissionalmente, felizes afetivamente e com um marido devoto ali, entendeu? Um marido apaixonado. E ai dele se não for, para ver se não forma uma fila já aqui. Por quê? Porque a pessoa quando sente que merece de verdade, quando aquilo não é fake, quando aquilo é real, ela sente que ela merece, o mundo acredita que ela merece. Ela está vendendo aquilo que ela de fato acredita que é. Então, ela brilha, ela se torna interessante, a sua luz vem à tona. Todos temos uma luz maravilhosa, tá? Ou você coloca ela para o mundo e festeja a sua luz e se diverte com ela e agradece e defende ela, e é fiel a ela, ou não. Ou você é contra a sua luz, você se deprecia, você se esconde, você vende que não tem valor. Esse é o problema muito grande aí da insegurança. E aí muita gente, assim, quando eu falo que esse é o principal sabotador, quando eu falo que a insegurança é o principal sabotador, é porque 60%, 70% dos casos que vêm para o atendimento individual, para mudanças emocionais e comportamentais breves, que buscam mudanças no atendimento individual, ou seja, 60%, 70% dos casos de terapia, nós identificamos como causa insegurança, baixa autoestima. Então a pessoa vem, putz, quero trabalhar com minha questão profissional, minha trava com o idioma, minha trava com o inglês, meu problema de relacionamento, né? Minha carreira que está travada. Quando você vai identificar o que mantém aquilo, o problema é a insegurança. É a insegurança. Você veja que até interessante que você falou de idiomas, né? Uma das dificuldades de se falar um idioma novo é a insegurança. E às vezes, muitas das vezes, eu imagino que isso nem passa na cabeça da pessoa, do aluno ali que está tentando e não consegue falar, né? Pois muita gente fala assim, eu tenho dificuldade de aprender inglês. E quando a gente vai investigar, a dificuldade não é de aprender o inglês, a dificuldade é... Exato. De se colocar num lugar novo, e é isso um pouquinho de que você falou de se sentir humilhado, se sentir ridículo, né? De as pessoas julgarem se está certo, se está errado. Exatamente. Então, a principal dificuldade não é, né, de aprender o inglês. A principal dificuldade é de falar, com medo do julgamento de quem vai ouvir. O medo de errar algum ponto ali, né? E aí a pessoa que ouve dizer, você não sabe. Então, a pessoa que tem medo de falar inglês tem medo do julgamento do outro. Ela cria um fantasma de que vão me achar burra, vão me achar incompetente, não dedicada. E mesmo quando ela tem muito mais inglês, ela domina muito mais do que outras pessoas ali na empresa que falam numa boa, erram e tá tudo bem, passa por cima e se diverte e segue. Mas ela não. Essa pessoa fica com muito medo do julgamento. Por quê? Porque tem base na sua insegurança, nas suas histórias lá de trás. Né? Excesso de cobrança. Por exemplo, às vezes uma base familiar de pais que cobravam muito. Se a pessoa tirasse 9, era uma porcaria. Entende? 10 não é mais que obrigação. Então ela tem um nível de exigência absurdo, né? E aí você tem um nível de exigência de você ser nota 10, 10, 10 num idioma que não é o seu idioma nativo. Só se você morar lá durante um tempo, para que você seja 10, 10, 10, durante um bom tempo. E se você voltar para cá e ficar um bom tempo sem voltar lá, ou um bom tempo sem falar muito, provavelmente você vai começar a perder algumas coisas. Então essa pessoa, mesmo tendo um excelente inglês, acaba se travando, né? E o famoso branco, tem relação com isso também? Deu branco, não consegui fazer a prova, deu branco, não consegui terminar a minha apresentação, né, em sala de aula, em reunião, como é que seria isso? O branco é quando a pessoa ela tem tanta tensão, ela está com tanto medo do que o outro vai achar, com medo de errar, com medo de fracassar, que aí ela não consegue ter a sua mente focando no que ela precisa fazer. Focando ali em entender a pergunta, em acessar áreas do cérebro, acessar a memória, acessar a criatividade para elaborar uma resposta bem feita, né? Então você precisa estar no seu flow, precisa estar no seu melhor num momento como esse. Então se você vai palestrar, você precisa estar no seu melhor, em contato com o seu conteúdo ali e querendo fluir com isso. Agora, você tem que expressar toda uma ideia organizada, coerente de uma palestra. E, em paralelo, a sua mente está pensando, ai meu Deus, e se eu errar? E o que eles vão pensar? Ai meu Deus, como é que vai ser
Ou seja, você cria uma cisão interna e aí você pode romper a sequência lógica do pensamento que seria necessário, que você ensaiou e você se perde, vem um branco. E aí, ao se perder, a tensão aumenta ainda mais. Pronto. Terrível. Dá, como a gente dizia lá nos anos 80, deu tilt, né? No fliperama, deu tilt, deu pau na máquina. Sobrecarga de emoção, de tensão, tá? Então, qual é a causa disso? É o algoz interno. Não tá bom, tá ruim, estão achando que é ruim, estão achando... Porque você internalizou isso ao seu respeito. Como isso entrou? Retomando. Entrou lá por conta da escola, que de alguma maneira, se você tinha alguma dificuldade naquela fase, naquela maneira de aprender aquele tipo de assunto, né? Não significa que outros tipos de assunto que te interessariam, que você era apaixonado, talvez você pudesse voar. Mas aquilo lá fez você internalizar e cronificar uma ideia de que você não é tão bom, de que você não é tão inteligente, que você não é tão capaz, que você... Então precisa reprogramar, tá? Seja qual padrão for, quais causas. O importante é saber que é possível reprogramar, é possível mudar qualquer questão emocional, comportamental, em curto espaço de tempo, com programação neurolinguística avançada. Em atendimentos individuais, com garantia de resultados. Em 5 sessões, com garantia de resultados. Ou dinheiro de volta, né? Só a Ápice Desenvolvimento Humano trabalha assim. Se você não perceber mudanças já em 3 sessões, você não paga. Isso é um valor pra gente. Isso é um valor. Como assim? Quer dizer que, você vai fazendo anos de terapia, anos de investimento, você paga a hora, mas sem garantia nenhuma de resultado. Hoje nós estamos na era da informação, na era das técnicas avançando, a pesquisa avançando, e o que tem de pesquisa e metodologia de ponta oferece já soluções rápidas para qualquer mudança emocional e comportamental. E Plínio, tem pessoas que mesmo com medo, mesmo inseguras, elas vão lá e fazem, né? Às vezes o resultado não é exatamente o que ela gostaria, ela poderia ter ido de uma maneira mais poderosa e tal, mas elas ainda vão lá e fazem. Você acha, então, que as pessoas que são acometidas aí de insegurança, de baixa autoestima, dessas questões sobre autoconfiança, elas deveriam desenvolver mais coragem por si só? Olha, eu acho que a coragem, ela é um recurso, claro, né? É muito útil. Então, a pessoa desenvolver coragem, isso vai ajudá-la? Vai. No entanto, tem um esforço, tem uma dificuldade nesse processo. Por quê? Porque a coragem, ela não é o contrário do medo, como muita gente imagina. A coragem, ela é uma luta contra o medo. O contrário do medo é a confiança. Quando se tem confiança, não tem medo. Tranquilo. Você lida numa boa. Então, o importante é desenvolver a confiança, é reprogramar a insegurança, as causas da insegurança e, como consequência natural, a pessoa se colocar bem. Interessante, Plínio, porque eu nunca tinha escutado essa definição do contrário de medo é confiança. A gente escuta muito falando sobre essa questão da coragem, né? Uhum. Até incentivando as pessoas, não, vai com medo mesmo, tenha coragem. E quando a gente está confiante, quando a gente está pleno das nossas capacidades, a gente pode ter ali variáveis que a gente desconhece, mas a gente consegue ter, talvez, flexibilidade para lidar com elas. A gente se sente capaz de lidar com situações que, às vezes, não são tão favoráveis a nós. Exatamente, né? Então, a confiança faz com que uma criança fique à vontade no ambiente e um adulto fique inseguro no ambiente, né? A confiança natural. Por isso que é muito importante validar muito as crianças, ok? Reconhecer, elogiar, amar as crianças. Então, se você tem filhos e você quer corrigir seus filhos, cuidado para não passar uma ideia de que você não os ama. Então, é importante colocar na cabeça da criança de que isso não está em jogo, que ela é querida e especial, que você a ama muito, isso não está em jogo, ok? É claro que você pode corrigir esse ou aquele comportamento. Isso aqui precisa mudar. Sou seu pai, sou sua mãe, quero que isso aqui mude, tá? Por causa disso, disso e disso. Só que papai te ama plenamente, mamãe te ama plenamente. Independente se você mudar ou não mudar, independente de qualquer questão, papai e mamãe te ama. Agora, eu sou seu pai, eu preciso te corrigir.
Importante é blindar a mente da criança para a possível assimilação da ideia de que eu não sou amada, eu não sou suficiente para ser amada, eu sou uma porcaria, eu não funciono, eu sou quebrado. Porque as pessoas, elas aprenderam a incentivar diminuindo. Seu burro! Você é um vagabundo, um incompetente. Desse jeito você vai ficar assim, vai ficar assado. Quando você fala isso, grande chance de você estar instalando programações naquela mente. Porque a mente aprende por repetição e por impacto emocional. Então, com emoção, você é burro, você é menos, a criança vai assimilando, mesmo que o adulto tenha como intenção ali fazer com que a criança estude, com que ela se dedique, com que ela ajude, com que ela fique proativa. Então é importante cuidar disso para que funcione. A intenção, de fato, gere o resultado desejado e não o tiro saia pela culatra. E imagino que é importante também elogiar quando está fazendo algo certo e bom, né? Porque também esse padrão da gente corrigir demais a criança, né? Querer que ela siga nossos padrões, nossas expectativas sobre ela, também pode ser pesado, né? Então, acho que não só corrigir, mas aproveitar e também sempre elogiar para que ela se sinta amada, querida e de que ela está fazendo algo certo, né? Aliás, fazer isso com qualquer pessoa com quem você convive. Né? Com a sua equipe de trabalho, com seu líder, com seus liderados, com o seu cônjuge. Quanto mais você elogiar, quanto mais você reconhecer as qualidades, mais vai ter abertura para quando você quiser dar um feedback, para sugerir alguma melhoria de algo. A pessoa vai sentir que você é justo, você vai ter crédito, né? Ali no mercado. E você eleva a energia de contribuição, de colaboração, de conexão entre as pessoas. Então isso é muito importante, sem dúvidas. E por que é tão difícil mudar, Plínio? Vamos lá. Mudar questões em relação à insegurança? Isso. Tá. Como eu disse, são programações que se instalaram lá, né? Hábitos, padrões, crenças. E importante entender o seguinte, ó. Nós vivemos ainda um padrão social de crenças em relação à mudança, de que é difícil mudar, de que demora, de que é lento, de que precisa de muita terapia para conseguir mudanças, né? Então, a ideia das terapias convencionais, de que você precisa de muito tempo sem garantia nenhuma de resultados, acaba afugentando muita gente, né? Que não quer ficar ali sendo acompanhado por um longo tempo, né? E também faz com que algumas pessoas tenham essa experiência e até melhorem um pouco, mas que continuem ali com o núcleo central do problema ainda atuando, achando que é assim mesmo, que não tem jeito. Tá? Então, importante entender que nós temos técnicas inovadoras, técnicas de última geração, potentes para mudanças objetivas. Então, a PNL ela é um conjunto de ferramentas para quem quer mudança. E não um autoconhecimento das dores e dos problemas e um pouco de melhora. Não, é para quem quer mudança. Então, tem insegurança, quer se tornar uma pessoa segura, é possível você conseguir em curto espaço de tempo. Em treinamentos especializados ou atendimento individual especializado, aí é com garantia de resultado, tá? No atendimento individual. Então, é para quem quer mudança de fato. A minha missão é ajudar as pessoas a evoluírem de maneira consistente, de maneira breve. A gente quer ser feliz. Eu não quero me curar apenas de um problema muito grave. Eu quero resolver isso e quero também resolver outra coisa, e quero melhorar em outros aspectos, e quero evoluir sempre. Então, vamos lá. Estamos na era da informação. O desenvolvimento está acontecendo aceleradamente. Nós temos acesso à informação rápida e tudo evolui, né? Você tem uma nova geração de tecnologia, nova geração... a cada dia, você tem aí, a cada mês, novas coisas acontecendo. Muito bem. Por que você não pode se reprogramar? Se você pode reprogramar e ter novas versões de tudo a cada momento, o ser humano precisa poder se reprogramar e viver novas versões de si mesmo. Reprogramar, tirar aquilo que já não é você, aquelas programações que te reduzem, que te diminuem. Você pode mudar qualquer aspecto emocional e comportamental em você em curto espaço de tempo. E com isso, ser mais feliz nas várias áreas.
Acho que a gente pode falar, talvez um pouco, né, sobre uma área específica. Por exemplo, a área profissional. Quais são os impactos da insegurança na área profissional? Muitos. Né? Então, muitas pessoas ficam empacadas na carreira por falta de autoconfiança, de segurança. Não conseguem desenvolver um bom relacionamento com a liderança por insegurança. Né? Tem um certo medo da autoridade, um medo do julgamento excessivo, enquanto outros super se conectam com seus líderes e se tornam ali braços direitos. Não, alguns ficam distantes por conta de insegurança. Né? Por insegurança, muitas pessoas não fazem o seu marketing pessoal nas empresas, não se colocam, não colaboram de uma maneira mais efetiva, com medo da opinião dos outros, com medo de errar, com medo de não ser bom o suficiente. Então, excesso de insegurança não faz bem ao mundo. O mundo quer pessoas plenas, pessoas que possam contribuir. Né? A gente veio aqui para ensinar e para aprender. A gente veio aqui para trocar experiências e trocar ideias, e não para ficar se reduzindo, se criticando. Né? Então, pessoas autoconfiantes têm muito mais chance de ter sucesso na carreira, muito mais chance de ter aumento de valor profissional e, com isso, ganhar mais. Né? E eu imagino de ser mais feliz, né? Porque quando a gente está aprisionado, se sentindo ali acuado, não conseguindo conversar, não conseguindo perguntar, enfim, eu acho que isso também traz um sentimento ruim para a pessoa. Então, uma pessoa autoconfiante, provavelmente, ela é mais feliz, mais plena, né? Sim, até pessoas que sobem profissionalmente, tem algumas pessoas que conseguiram subir por competência e mantêm uma insegurança, acabam tendo muita tensão. Uma pressão enorme, né? Um gasto de energia muito grande, né? Para poder lidar com as situações ali. E alguns acabam precisando tomar remédio para aguentar, ou beber todo dia para dar uma relaxada, para amaciar o peru, né? O peru de Natal. Tinha aquela tradição de embebedar o peru para a carne ficar mais macia. Ou seja, para tirar a tensão do peru, né? Então embebedava o peru para tirar a tensão do peru para ele amaciar. Então tem gente que precisa amaciar o peru, né? Seja com álcool, seja com cannabis, né? Com a maconha. Então tem gente que, poxa, se não fumar uma maconha no final do dia não relaxa, de tanta tensão, ansiedade. E uma das causas da ansiedade é a insegurança. A ansiedade é medo do que pode acontecer. É medo de não dar certo, é medo disso, medo daquilo. Então tem muito medo interno no sistema que tem a ver com as suas causas lá de trás, com as suas inseguranças não resolvidas que estão atuando, sem que você tenha nem consciência. Não é porque você não está lembrando, pensando nos traumas que eles não estão atuando. Eles estão atuando compondo o seu todo emocional. O seu todo emocional é resultado das suas memórias, das suas crenças associadas a elas no seu inconsciente. A sua mente enxerga a realidade com base nas experiências e nos significados adquiridos. E aí fica emitindo emoções. Então é importante reprogramar. E você falou de relacionamento. Como a insegurança pode prejudicar um relacionamento? Bom, para um relacionamento ter sucesso, para um relacionamento ser saudável, é preciso haver ali respeito mútuo, não é? Um cuidado mútuo um com o outro. Quando uma pessoa tem falta de autoconfiança, ela acaba muitas vezes não se posicionando, não colocando limites, né? Não se valorizando na relação. E com isso ela acaba passando a ideia para o outro de que ela vale menos. Ao passar essa ideia para o outro de que vale menos, o outro começa a valorizar menos, a cuidar menos na relação. Né? E aí ela começa a ficar sobrecarregada, começa a não ser atendida na sua necessidade de afeto, de cuidado, né? de companheirismo, de comunicação. E aí vai se sentindo insegura, vai se sentindo pior. E nesse processo vai estragando o outro. Né? Ou seja, quando você não coloca limites em alguém, você está dando permissão para que o monstrinho do outro venha à tona. Claro, e todo mundo tem seu monstrinho, né? Todo mundo tem seu monstrinho. Então nós precisamos, para ir bem nos relacionamentos, colocar limites. Né? Dizer, poxa, isso aqui não. E por quê? Então, quando você coloca limites, você está ensinando a outra pessoa a se relacionar com você. Então, para ter bons vizinhos, construa boas cercas, inclusive no seu relacionamento conjugal. Ok? Então, para isso é importante que a pessoa tenha alto valor, que ela se valorize, que ela se ame, que ela seja fiel a si mesma. Porque se ela não é fiel a si mesma, ela permite o distrato. Uhum. Então, você não pode permitir o distrato. Né? Não estou dizendo aqui para que você seja violento com o outro. Não, você pode fazer isso de uma maneira não violenta, mas posicionada. Não, isso aqui para mim não funciona. Se for assim, eu não vou querer. Eu não vou querer.
né? E a partir daí, de uma comunicação clara, talvez então a gente possa ir para um processo de desenvolvimento de casal, ou, né, para um processo de desenvolvimento individual, cada um para trabalhar os seus aspectos para serem desenvolvidos para a relação. Tá, então... E eu acredito que os relacionamentos são grandes oportunidades para a gente se evoluir, né? Então, quando a gente tem essa confiança, essa coragem e também se sente, vamos dizer, amados para ter essa interação, assim, é uma oportunidade incrível de se autodesenvolver, né? Exatamente, né? Porque é na relação com o outro que você se enxerga, que você aprende sobre você. Nós temos inúmeros pontos cegos. É natural isso. E os nossos pontos cegos, quando se coloca luz neles, a gente pode decidir se a gente quer mudar, se a gente quer evoluir. E numa relação, às vezes, né, fica claro, poxa, não, é verdade, eu preciso mudar isso. Eu preciso mudar até pela relação. Né? Se eu quero estar nessa relação, preciso mudar. Então, um relacionamento, ele é um convite a um processo evolutivo. Né? Não é à toa que no cristianismo, né, Cristo diz, ame o outro, ame o próximo, ame o próximo. Porque é com o próximo que você evolui, tá? Não adianta nada você, eu vou para a igreja, sou católico, eu sou evangélico, eu sou uma pessoa de Deus, mas você não consegue criar um mínimo de paraíso no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com seus filhos, nos seus relacionamentos... Entende? Você não consegue ali criar uma comunicação eficiente, criar um processo de amor, de respeito. Mas eu sou bonzinho, o problema é o outro. Não, vamos lá. Se você é uma pessoa boazinha, você tem problemas. Você não se posiciona. Você está aqui para aprender e ensinar. Você precisa ensinar o outro, se posicionar. Então, se você é uma pessoa boazinha, você não está sendo coerente. Você não está sendo uma pessoa boa consigo mesma. Né? Então, e é importante que você seja uma pessoa boa por completo. As pessoas que se amam de verdade, as pessoas que se valorizam, que têm autoestima, têm muito mais facilidade para se relacionar e para serem, inclusive, boas com os outros. Não é? Porque se você tem baixa autoestima, muitas vezes você se torna uma pessoa meio defendida, meio agressiva, com medo da agressão. Então, para não ser agredido, eu já agrido primeiro, né? Já rejeito primeiro, né? Tipo, essa pessoa aí, tipo, né? Nem me aproximo dela. Exatamente. Então, o importante é trabalhar, se reprogramar, se amar, se valorizar plenamente. E no relacionamento conjugal, né, voltando a essa temática, quando uma pessoa se coloca por baixo, quando uma pessoa não se valoriza, é como se ela se colocasse como tapete. Né? E quem se coloca como tapete precisa ser pisado, é coerente. Né? Quem se coloca como tapete precisa ser pisado. Então, é importante que a pessoa se desenvolva e se coloque de igual para igual. Quando a pessoa se desenvolve e se coloca de igual para igual, o outro tem que se reposicionar. É natural, não vai funcionar mais daquela maneira. Eu adoro trabalhar casais, né? Adoro trabalhar pessoas inseguras no relacionamento, com baixa autoestima. Por exemplo, a pessoa que está sendo rejeitada, que está sendo às vezes traída, que está sendo não valorizada num relacionamento. Quando ela passa por um processo de mudança consistente e ela reprograma de verdade, de dentro para fora, a sua autoestima, a luz dela vem à tona. E aí ela passa a se amar, se valorizar e se posicionar na relação. Como consequência, o que acontece é que aquele marido se reapaixona por aquela mulher. Ele volta a ver aquela luz que ele via no começo e que depois ele deixou de ver, porque ela ficou com toda uma crosta em cima, né, de desvalorização. E quando ela vem à tona de uma maneira plena, ele se reapaixona e ele tem que valorizar, porque se ele não valorizar, ele começa a sentir que ele pode perder. Perder, claro. Então, para um relacionamento... E ela tá segura disso, né? Ela, né, nesse momento, ela sabe o que ela quer e o que ela merece. Então, assim, se vem menos do que isso, eu realmente posso abrir aqui um cargo, né, para ser ocupado. Pode abrir seleção, né? Pode abrir a vaga. É isso aí. Então, é importante, para um relacionamento ser saudável, é importante que as pessoas cuidem. E quando é que a gente cuida? Quando a gente valoriza. Por quê? Porque a gente não quer perder. Não é? Aquilo que a gente valoriza, a gente não quer perder. A gente cuida. Se você valoriza o seu carro, você vai cuidar do seu carro. Você não vai deixar ele estragar à toa. Né? Você valoriza, você cuida. Né? A tristeza é a emoção da perda de algo que é importante pra gente. A gente fica triste se perde algo importante. Mas se a pessoa vai sendo convencida na relação que o outro não tem tanto valor assim,
Então, sabe, ele já está meio que olhando para fora, pesquisando o mercado, e aí aquela pessoa que tem baixa autoestima afunda mais ainda. Então, quando a gente reprograma essa pessoa de uma maneira plena e ela vem à tona, e a luz vem à tona, o cônjuge se reapaixona e passa a respeitar. No começo, às vezes é meio desafiante, né? Ele quer rebaixar a pessoa, quer manter um padrão que vinha automático de muito tempo. E aí, quando percebe que não funciona mais, aos poucos ele vai se reposicionando e passa a ter a pessoa ao seu lado do mesmo tamanho. E não ele em cima e ela embaixo, mas ao seu lado do mesmo tamanho. E aí você falou isso, né? Que aos poucos ele vai se reposicionando. É interessante, porque a gente realmente entra no dia a dia, num mecanismo de relacionamento onde um age e o outro reage quase sempre de uma mesma maneira, né? Então, quando há uma mudança dentro de nós e a gente começa a atuar de maneira diferente, aquela outra pessoa também leva um tempo para entender como vai funcionar e se readequar, né? Exatamente, né? E, é muito legal. E se não der mais tempo, digamos assim, aquilo já estava numa deteriorização final ali, aquele relacionamento. Se não der mais tempo, pelo menos a pessoa ela vai agora finalmente ser uma pessoa inteira para um próximo relacionamento inteiro, onde ela vai escolher alguém com as características que ela quer, tá? E vai saber colocar limites e se posicionar. E Plínio, para as pessoas que estão escutando aqui e entendendo a importância, né, de se valorizar, entendendo a importância de se reprogramar, mas você teria aqui alguma dica prática para essas pessoas no sentido de já se ajudarem? Algo fácil para as pessoas fazerem é começarem a se colocar numa postura que a gente chama de postura de poder, né? Uma postura ereta, ombros para trás. Quais são posturas de poder? São posturas onde você, de alguma maneira, se coloca como dominante, né? Como é que o animal se coloca como dominante? Ele se faz grande, ele abre os braços, né? Ele estufa o peito. Quando você tem insegurança e você se recolhe, que é algo meio que natural, as pessoas que têm insegurança, elas acabam se curvando um pouquinho, como que para proteger a jugular, né? Os ombros sobem, né? Você está comunicando para o mundo que você é uma presa, que você é submisso, tá? E aí as pessoas vão te valorizar menos como consequência. E ao te valorizar menos, o seu nível de serotonina cai. Ou seja, você se torna uma pessoa com menos felicidade. E o seu nível de testosterona também cai. Tá? Então tem muita gente aí repondo testosterona como se o problema fosse um problema químico. Não, isso é sintoma. Você não está tendo a dominância necessária. Tá? E vamos falar de dominância. Estou falando assim no sentido de você subjugar o outro. Tá? Mas se a gente pensar assim, nos animais sociais, nos animais que vivem em grupo, existe uma hierarquia ali nos grupos. Né? E o dominante existem várias camadas, né? Mais ou menos dominância, né? De respeito ali na hierarquia. Então, quanto mais alto na hierarquia, mais testosterona e menos cortisol, que é o hormônio do estresse, da insegurança. Tá? Então, tem testosterona, que é o hormônio masculino, o hormônio da agressividade, né? Enfim, é um hormônio ligado ao masculino, mas que a mulher também tem. Perfeito. Quando você usa uma postura ereta, é uma postura mesmo, ombros para trás. E quando você se habitua a se colocar com essa postura, você aumenta a sua testosterona. E, segundo os pesquisadores, em questão de minutos, se você ficar 2, 3 minutos numa postura de poder, por exemplo, com o queixo bem erguido e braços cruzados, ou braços na cintura, mão na cintura, tá? Postura de Mulher Maravilha, né? Mãos na cintura, ombros para trás. Se você ficar 3 minutos assim, parada, 3 minutos assim, ou andando assim, sozinha pela casa, você vai se sentir muito mais segura nas próximas horas, porque você vai aumentar o seu nível de testosterona naquele exato momento e vai diminuir o seu cortisol no sangue. Interessante, porque às vezes a gente fala isso, né? E pode parecer fake. Nossa, não, é só uma aparência. Mas não, tem algo internamente acontecendo que está ajudando, né? Exatamente. Da mesma maneira, se você der uma gargalhada, se você ficar 3 minutos gargalhando, 5 minutos gargalhando, tá? Se você colocar assim, um monte de piadas seguidas que você vai ficar gargalhando, você vai disparar um monte de serotonina no seu sangue também, né? Que é o hormônio da felicidade, ali da alegria.
Tá? Então, por isso que é muito mais indicado você assistir coisas boas, ouvir coisas boas, do que você ficar vendo filmes que ficam disparando hormônios negativos de medo, de tensão, de raiva no seu sangue. Né? Muito bem. Então, por que muitas pessoas acabam não fazendo isso? Porque a gente tem, digamos, uma ideologia do sacrifício. A ideologia de que você precisa ser humildezinho. Né? De que, senão vão me achar arrogante, que vão me achar isso. Balela, bobagem. Se você se coloca como poderoso, as pessoas vão te respeitar. Então, saia dessa ideia que tem a ver com as suas inseguranças lá de trás, que você tem que ficar submisso para o dominante te aceitar. Saia dessa posição de escravo. Venha para a dominância. Então, para ser respeitado num relacionamento de casal, seja rainha, seja rei, ambos. Rei e rainha, e não um súdito e um rei. Não vai dar certo, vai dar problema. Tá? Equilíbrio sempre, né? Equilíbrio. No relacionamento profissional, no relacionamento com os amigos. Então, assuma mais essa postura, exercite essa postura e aí ela vai se naturalizando. Com o tempo isso vai ficando mais natural em você. E você vai ficando naturalmente, sem precisar se forçar, naturalmente mais à vontade. Com menos estresse, menos cortisol. Vai ficar naturalmente mais à vontade nos seus relacionamentos. Essa é a dica de hoje. Fantástico, adorei. É claro que se você reprogramar também as memórias, os significados, as causas lá de trás, aí... Claro, aí a gente está falando de uma reprogramação completa mesmo, né? Aí a gente está falando de uma reprogramação de dentro para fora, de verdade. Agora eu estou dando dicas de fora para dentro. Tá? Porque muita gente às vezes fica só na afirmação positiva. Porque eu sou competente, eu sou isso, eu sou aquilo. Demora muito mais para consolidar, se você tem um monte de história não resolvida dentro de você. Claro, porque às vezes você está 5 minutos ali falando eu sou competente e o resto das 24 horas se subjulgando, né? Isso. Então, demora muito mais para consolidar. Se você fica ali afirmando, porque em outros momentos você afirma negativamente, você fica se subjugando, e também porque você tem lá uma base de eventos não resolvidos lá do passado e crenças por baixo. Então é como se você passasse verniz em madeira podre. Né? Se você parar de ficar fazendo afirmação, a tendência é aquele padrão voltar de insegurança e te dominar. Então recomendo reprogramar de dentro para fora de uma maneira plena mesmo. E Plínio, como a insegurança sabota o empresário? Como pode prejudicá-lo? Bom, vamos lá. De diversas maneiras, né? Uma delas é, por exemplo, o medo de investir. Então, tem empresário que é muito com a roda presa nesse sentido. Tem muito medo de correr risco, muito medo de investir. Muito medo de investir numa consultoria, num treinamento, numa equipe que possa desenvolvê-lo, medo de gastar e não ter resultado. Então, riscos fazem parte da vida. Risco faz parte do negócio. Precisa correr riscos calculados. Sim. Né? Então, essa insegurança de que o pior pode acontecer, mas não vai dar certo, isso precisa reprogramar. Tem a ver com seus padrões lá de trás, com tragédias não resolvidas, coisas que aconteceram na família, ou o próprio pai que falava muito de risco, da mãe, enfim. Então, é preciso reprogramar. Vamos entender. Ser empresário, antes de ser empresário, você é um ser humano. E como ser humano, você é um ser emocional e não só um ser racional. As pessoas acham que o ser humano é um ser racional. Balela. Ser humano é principalmente um ser emocional, com padrões automáticos emocionais que o tornam quem ele é. A gente sabe que aquela pessoa é mais insegura, aquela outra é mais estressada, aquele outro é mais tímido. As pessoas se repetem em padrões. Então, o ser humano é emocional. Se ele não tiver controle sobre as suas emoções, se ele não reprogramar as suas emoções, ele vai ficar refém delas e tendo os mesmos resultados que ele vem tendo. Se você quer evoluir e ter muito mais resultados, seja na sua área profissional, na sua área afetiva, seja nos negócios, se você é empresário, resolva suas emoções, desenvolva inteligência emocional, desenvolva autoliderança, tenha as emoções que você quer ter para ter os comportamentos que você quer ter. Então, a insegurança principal do empresário, da empresária, é o risco de dar errado ou tem outros tipos aí de insegurança que atuam? Vamos lá. Um outro tipo de insegurança que atrapalha muito o empresário é o medo de dar feedback, a dificuldade de dar feedback. Sim, muitos empresários sofrem com isso. Tá? E aí não consegue corrigir, não consegue desenvolver a alta performance da equipe. Vamos entender que é muito importante o traquejo em relacionamentos. Né? Uma empresa, ela é, antes de tudo, um grupo de pessoas. Então, é importante alinhar, é importante motivar, é importante desenvolver. Né? A gente pode até tirar a palavra corrigir,
desenvolver as pessoas. E desenvolver é tirar as pessoas da zona de conforto, é mostrar para elas também os pontos cegos que elas precisam desenvolver e exigir isso, incentivar, exigir, colocar para essas pessoas o quanto isso é importante para elas, o quanto é importante para a missão da empresa, enfim. Algumas pessoas têm uma certa dificuldade, né, alguns empresários, porque já é uma dificuldade da sua vida. Ela tem dificuldade de dizer não, de colocar limites. Por quê? Porque tem medo de chatear. Se o outro vai se chatear, não vai gostar de mim. Então, ela mistura questões pessoais e emocionais da sua história de vida ali no ambiente social, profissional. É importante desativar isso, reprogramar. Ela precisa aprender a dar feedback com confiança e sem medo. Aprender a dar feedback de uma maneira funcional, numa estrutura de feedback que funcione e num estado emocional possibilitador para isso, num estado emocional coerente, fazendo isso de uma maneira boa, de uma maneira saudável, de uma maneira leve, de uma maneira eficiente, no entanto, exigente, no entanto, profissional. Perfeito. E eu entendo que isso deva fazer parte, né, do ambiente empresarial. Porque, do contrário, né, se você não dá o feedback ali no momento que tem que dar, né, o empresário ou a empresária vai acumulando aquilo e depois vem de uma maneira, vamos dizer, que não é apropriada, né? E aí sim tem prejuízo no relacionamento ali dos dois, né? Eu costumo dizer o seguinte, a pessoa que não dá feedback, ela é a principal responsável pela destruição do relacionamento. Ok? Seja um relacionamento de amizade, seja um relacionamento profissional. Então, se você não dá feedback, você não vai corrigindo a pessoa. Chega um momento que a pessoa estragou total, que a relação estragou total, e aí você tem que matar o relacionamento. Você tem que dizer, não falo mais com você, vou precisar te demitir. Ok? E alguns empresários têm uma dificuldade muito grande com demitir também, né? E acaba arrastando aquela pessoa ali totalmente estragada, esperando ela cair sozinha, a fruta cair sozinha da árvore, sabe? Em vez de ser colhida no momento certo. Por medo também de demitir. Então, quando você é muito bonzinho, você não coloca limites no outro, o outro vai estragando-se na relação e aí você tem que matar o relacionamento. Não falo mais com você. Então, você é o responsável. Você, bonzinho, foi responsável por isso. É importante você se curar dos seus traumas, dos seus medos de rejeição, do seu medo de conflito. É importante você aprender uma metodologia eficiente também, como depois, porque não adianta você ter uma metodologia, mas no fundo você tem a emoção te sabotando. Então precisa resolver tudo isso, ir lá e dar feedbacks sempre, né? Ou seja, liderar é desenvolver sempre, e desenvolver é com feedbacks. Então, com validação, com feedbacks positivos e com ali sugestões de melhoria, né? Com os feedbacks corretivos. Isso é muito importante. Se você não faz, você acaba prejudicando a missão da empresa, porque você é tão preocupado com o relacionamento, com o seu colaborador, tão preocupado, né, por conta das suas questões emocionais não resolvidas, que você sacrifica o serviço ao cliente, você sacrifica o exercício da missão da empresa. As duas coisas são importantes. É importante o colaborador, o cliente interno, você criar um bom clima de desenvolvimento, um clima bacana, bons relacionamentos. E é importante o cliente externo, precisa ser bem atendido, a missão da empresa precisa ser realizada. Com certeza. E quando você não dá o feedback, né, para quem você deve dar, você não está só estragando aquela relação, você está estragando toda a cultura empresarial ali da tua empresa, né? Exato. Que tem impacto direto nisso que você falou, na missão da empresa, nos resultados da empresa. Então, é realmente importante o desenvolvimento da equipe e, para isso, desenvolver habilidades emocionais de dar o feedback e também habilidades técnicas, como você disse, tem método para isso, né? Sim, e tem também a insegurança, muitas vezes ali a insegurança com sócio. Então, tem pessoas que têm uma dificuldade de se posicionar de igual para igual com o sócio, acaba que um sócio acaba ficando mais dominante, o outro mais dominado, e aí isso também acaba destruindo sociedades. Então, é importante desenvolver a sua autoconfiança, a sua autoestima e eficiência em comunicação para um bom relacionamento com o sócio. Assim como num casal, é importante que as necessidades sejam colocadas na mesa, as regras dessa parceria sejam colocadas na mesa, discutidas, com segurança, né? E muitas vezes as pessoas o relacionamento vai degringolando para um caminho que aí pouco vai piorando até apodrecer.
Então, a insegurança também atrapalha por aí, atrapalha muitas vezes também na relação com o próprio mercado, na relação hoje com as redes sociais. O empresário às vezes precisa se comunicar, precisa desenvolver networking, precisa aparecer na internet. Então, se tem uma certa insegurança excessiva, bloqueia uma possibilidade de visibilidade, de conexão, que pode ser muito maior, que pode gerar muito mais negócio, muito mais prosperidade. Tá? Então, é importante resolver a insegurança. É claro que existem muitos sabotadores empresariais. Hoje aqui a gente está falando da insegurança. Okay? Agora, o empresário ele é um ser humano. Antes de ser empresário, ele é ser humano e seus padrões emocionais e comportamentais afetam diretamente o seu negócio. A empresa é reflexo do dono. Então, se você quer avançar na sua empresa e fazer com que ela de fato seja uma empresa madura e eficiente, é importante que você avance em você, nos seus comportamentos. Porque tem muito empresário investindo em treinamento, investindo em consultoria e no final das contas não consegue implementar plenamente aquilo. Por quê? Porque se sabota por conta dos seus padrões emocionais, né? Procrastinação, insegurança, falta de controle e, enfim, e diversos outros padrões aí que existem e que a gente vai trazendo aqui também nos próximos episódios. Legal, Plínio. Adorei o assunto de hoje. Acho que você, falou de uma maneira muito esclarecedora e levantou aí a importância da gente se autoavaliar e se reprogramar. É isso aí, Rê. Quero também agradecer aqui a sua participação, né? Hoje nós tratamos nesse episódio sobre insegurança, a importância do desenvolvimento da autoconfiança. A gente entendeu quais são as causas da insegurança, o que mantém a insegurança nas pessoas, como a insegurança sabota a vida profissional, a vida afetiva, os sonhos das pessoas e como é possível mudar, transformar, reprogramar isso rapidamente. Se você curtiu aqui o nosso episódio, se inscreve, aciona o lembrete para que você sempre possa receber os novos, tá bom? E continue acompanhando a gente aí nos nossos próximos encontros. Grande abraço!